amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks. Agora aqui com meu amigo Marcelo Pica, presidente. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite, Obrigado. prazer, uma honra estar aqui com Honra você. é minha. Tentou marcar isso há bastante tempo e que bom que deu certo, né? certo, As agendas né? deram certo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Prazer. Marcelo, seu nome completo é Marcelo? Marcelo Fernando Pica Van Roy. Você é alemão? Eu sou... o Pica é austríaco e o Van Roy é holandês. Então tem uma mistura aí de Áustria, Holanda e um pouco de Itália também, por uma parte de uma avó. Então, Você nasceu no Brasil? Sou nascido no Brasil, nascido aqui. Então tem uma mistura legal. de família aí, mas os sobrenomes acabaram ficando o austríaco e o holandês no final. Para a gente poder fazer esse bate-papo, queria te dar um presente aqui da Le Creuset. A Alexandre Pinto, da equipe, muito obrigado aqui por você tomar uma água com a gente. Maravilha, obrigado. Obrigado, viu? E, Lá no hotel você tem Le Creuset, não? então, temos também. É. Opa, minha cor favorita. Não sou palmeirense, tá? Mas a minha cor favorita é a verde. Então, mas muito obrigado. vamos ver com a cor da esperança. Opa, ótimo. Né? Obrigado, linda. Obrigado, Marcelo. Eu queria saber, Marcelo, como foi que você entrou nesse mercado de hotelaria? Como tudo começou? Bom, é uma história bacana. Eu fazia administração de empresas, então estava no segundo ano cursando administração de empresas e tal. E cheguei a fazer estágio num banco e Que banco? foi tudo bem. Na época era o Citibank. Cheguei a fazer uma conversa ali com eles, fazer um estágio inicial que foi super rápido, porque eu na primeira semana já entendi que não era a minha praia. Eu gostava de serviço e meus amigos todos estavam indo para banco e eu me sentia um pouco, apesar de ter escolhido a administração desde muito pequeno, eu era muito focado em serviço, muito focado em pessoas, muito focado em atendimento, em hospitalidade, mesmo em casa, né, para receber os amigos. A gente fazia os churrascos da faculdade, né, os churrascos da escola. Eu sempre recebia na minha casa, organizava, fazia tudo. E eu olhava a administração como uma maneira de gerir uma empresa ou buscar a gestão de uma empresa, independente qual fosse, né? Então, podia ser um hospital, podia ser uma escola, podia ser um hotel, podia ser um restaurante, uma fábrica qualquer. E a administração acho que dá essa base, né, para isso. E aí, nessa experiência mal sucedida no banco, né, que não foi algo que me tocou, me brilhou o olho, né? Eu comecei a ver que as redes hoteleiras estavam começando a chegar no Brasil, que a gente tinha um crescimento da rede hoteleira aqui no Brasil. E comecei a estudar um pouco sobre a área. Comecei a estudar um pouquinho, comecei a ver que existiam cursos muito bons, vi que o Senac era o melhor curso na época de hotelaria. Era um curso de tecnólogo em hotelaria, um curso superior em hotelaria, que existe até hoje. Mas é um curso de 2 anos e que eu poderia complementar muito bem a minha formação de administração com essa outra faculdade. Uhum. E aí eu falei, vou prestar hotelaria, vou ver o que é, vou pesquisar um pouco mais. Eu acabei prestando hotelaria no Senac, escolhi só o Senac, pesquisei, fui só no vestibular do Senac, que era feito pela aliás, tem PUC. cursos maravilhosos. Tem cursos maravilhosos, gastronomia, hotelaria, serviços em Ainda geral. é top no gastronomia, né? Sim, gastronomia, hotelaria. A gente é referência em muitas áreas, né? Nutrição, gastronomia, hotelaria, enfermagem, tem muitas outras áreas que o Senac é top, mas essa o Senac é realmente referência e participou da formação de grande parte dos profissionais que existem no mercado de hospitalidade e gastronomia do Brasil todo, né? Então, até no mundo inteiro, né? Muita gente que estudou no Senac e está hoje trabalhando em hospitais, em cruzeiros, em hotéis, em restaurantes, Olha, mundo que legal. afora, né? Então isso é muito bacana. Mas o gourmet é incrível, né? O Senac ele tem uma vocação, né, para isso e de fato ele coloca o profissional direto no mercado e isso é um diferencial muito grande do Senac para todo tipo de área, né, e isso, inclusive para a nossa área aí de gastronomia e hotelaria. Falando em gourmet, só uma pausa, não vai esquecer o que você vai falar. Queria falar para você da Unox, que é uma empresa italiana de fornos, geladeiras, incrível, viu? Conheci Temos eles. Equipamentos deles lá no hotel. Você tem? Muito bons. Nossa, demais. Recomendo. Ele tem uma forneria que faz croissant, deixa aquela bem crocante, incrível. Delícia. Mas vamos lá, você estava falando. E, bom, acabei prestando hotelaria no Senac, passei. E aí, os 2 últimos anos de administração, eu fiz com os 2 anos de hotelaria. Fiz a hotelaria ao mesmo tempo e me apaixonei completamente pelo curso. Eu tive que transferir a administração para a noite, né? E fazia a hotelaria de manhã.
você ter uma ideia, eu não tinha nem caderno. Eu ia para a aula, escutava e nunca tirei uma nota abaixo de 9. Assim, eu fiquei realmente apaixonado pela hotelaria. Bom, a gente tem Tieco Aoki, Guilherme Paulo, vários hoteleiros referência aí no grupo, né? Ou pessoas que lidam com o turismo de uma maneira muito bacana. E é bacana vê-los falar até hoje, porque eles têm um brilho no olho que pouca gente tem hoje, né? Então, quando a gente conversa com o hoteleiro que brilha o olho, é algo que realmente desperta na gente que trabalha com hospitalidade, algo diferente. E naquela época eu lembro que meu olho brilhou, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Então eu falo até hoje que eu escolhi a hotelaria, né? Eu não caí de paraquedas na hotelaria, eu acabei escolhendo porque eu tinha pesquisado e visto que algumas empresas estavam vindo para o Brasil, que o setor da hotelaria ia passar por uma transformação no Brasil e passou. E eu escolhi a hotelaria justamente por isso, e juntando com a hospitalidade, com o jeito, né, de receber, de encantar, de servir, né? Então isso é bacana. Então a hotelaria foi uma escolha profissional. Eu escolhi trabalhar com isso e não cair de paraquedas. Nada contra com quem caiu, porque tem excepcionais profissionais que caíram de paraquedas na área, mas eu de fato sou Escolheu a dedo. Escolhi a dedo, e é uma área que eu sou apaixonado até hoje, por isso que eu faço tudo com muito prazer, né? Então isso é bacana. E aí eu concluí as duas faculdades juntas. Sensacional. Nesse meio tempo, um pouquinho antes de acabar as faculdades, eu fui fazer um estágio na BSH International, foi onde eu comecei a minha carreira mesmo. Eu fiz algumas práticas em alguns hotéis, a prática no Hotel Escola em Água de São Pedro, então eu fiz a prática profissional do meu curso no Grande Hotel São Pedro, que hoje eu faço a gestão do hotel, né? Então é muito bacana, porque eu passei lá naquele hotel como aluno, vi coisas muito legais e coisas que a gente, como funcionário, aprontava, né, e não podia fazer. E hoje eu falo, olha, nessa câmara fria você não vai entrar para comer doce escondido, não, que esse truque eu já sei, né? Por exemplo, a gente, como aluno, aprontava algumas, né? Mas é bacana estar lá como gestor depois de tantos anos, né? E aí, nessa empresa de consultoria hoteleira, a gente fazia estudo de viabilidade para novos hotéis, asset management, troca de bandeira de hotéis, etc. E foi onde eu viajei o Brasil todo fazendo estudo de viabilidade, fazendo asset management e conhecendo propriedades hoteleiras no Brasil inteiro. Então, a gente quase que um vício. Eu vou para uma cidade, né, eu visito os hotéis, eu gosto de ficar em hotel, então quando eu vou viajar, a minha opção é um hotel, eu sempre fico no hotel, e sempre que eu passo na frente do hotel, eu entro. Isso é muito interessante, que eu não consigo passar na frente do hotel que eu não conheço e não entrar no lobby, não olhar um pouco, se tiver um tempo, pedir para conhecer um quarto, pedir para conhecer o restaurante. Então, assim, eu gosto muito de hotel e, de fato, isso acontece estando a lazer ou a trabalho, eu passo na frente do hotel, eu caio para a direita, caio para a esquerda e entro para conhecer. Então, é uma curiosidade, é quase que um toque, eu passo... Nossa. E eu adoro. Isso você perde tempo, né? Sim, mas por outro lado, eu acabo... se eu tiver com menos tempo, eu dou uma volta no lobby. O lobby do hotel é público, né? Então, as pessoas hoje, até hoje, todo mundo pensa, nossa, será que eu vou entrar nesse hotel? Será que pode? Não, o lobby do hotel é uma extensão da calçada, né? Então, você entra no hotel, você entra aqui em São Paulo, por exemplo, você está passando na frente, você pode entrar no hotel, não tem problema nenhum. Então, quando eu estou com pressa, eu entro, dou uma volta no lobby, geralmente você já vê, às vezes é uma tática para usar o banheiro também, né? Você está viajando, está andando, e vou entrar aqui no lobby, você vai lá, lava o rosto e tal. Consegue, né? É um lugar que, de fato, te recebe, e aí você tem um restaurante, tem o bar, a recepção, ali pelo lobby, você já entende mais ou menos o que aquele hotel pode te oferecer, e qual o conceito, qual o perfil dele. Então, é muito bacana. E eu desenvolvi na BSH, eu desenvolvi... Eu passei a viajar muito o Brasil todo para visitar hotéis, visitar destinos para fazer esses estudos de viabilidade para novos hotéis. E, junto com isso, eu comecei a dar aula também. Então, passei a dar aula no Senac, já começando a minha carreira no Nossa, eu não sabia que você tinha sido professor? Fui professor de algumas faculdades, inclusive do Senac, do curso de hotelaria. E a disciplina que eu lecionava era justamente desenvolvimento de projetos hoteleiros, que eu fazia estudo de viabilidade, que eu trabalhava na BSH, eu levava para a sala de aula e os alunos faziam um estudo de viabilidade fictício ou de um terreno real, tal, mas um estudo de viabilidade de uma área X para atestar a viabilidade ou não daquele produto hoteleiro naquele local. Lugar. Então era muito legal que eu trazia a prática em tempo real. Quem amar você é o pessoal que é dono de franquias, né? Ah, sim, a gente fazia. Não, tô falando dos grandes, das grandes, sim, porque sim. Esses são estudos fundamentais, né? Na verdade, nada pode ser feito sem estudo de viabilidade, nada deve ser feito sem estudo de viabilidade, né? O estudo de viabilidade que te embasa, e na verdade o estudo de viabilidade é uma fotografia do que está acontecendo e uma previsão do que pode acontecer. O
estudo de viabilidade é a garantia de sucesso? Não, mas ele minimiza os seus riscos, né? Então, quanto melhor for o estudo, menos risco você corre de ter uma surpresa. E quais são os principais pilares para você não errar no estudo? Então, vocalização... Na sua opinião. Vocalização tem um amigo que fala que é vocalização, vocalização e vocalização, né? Mas a vocalização, sem dúvida, número um. Aí, óbvio, estudar oferta e demanda na cidade. Então, oferta, a gente tinha uma ordem certinha, que era a vocalização, as características gerais do mercado, que a cidade é grande, tem fluxo de turista, tem empresa, então, são 3 demandas básicas de turismo, né? A grosso modo, o turismo de lazer, turismo de eventos e o turismo de business, né? Então, São Paulo tem esses 3 turismos, né? Campos do Jordão, por exemplo, tem eventos e lazer, não tem turismo de negócio. Ninguém vai para trabalhar em Campos do Jordão, a não ser que seja participar de um evento, né? Com raríssimas exceções. Campinas, por exemplo, no Tal Antônio, inclusive, que está no grupo, que é um excepcional professor e hoteleiro também, né? Um mestre para a gente. Campinas tem demais. Os públicos de eventos, lazer e também negócios, né? Muita gente que Campinas é um polo importante, econômico, e gera muito negócio. Então, desses 3 pilares, a gente analisava quais que tinham. Depois a gente vai para a oferta existente, o que tem de hotel. Esses hotéis atendem bem, estão novos, estão velhos, estão com ocupação boa, qual a diária média. E aí a gente vai para a demanda, que é justamente saber qual é o volume de gente que frequenta aquilo ali, com base nas ocupações dos hotéis que já existem, nas médias e diárias, e qual seria a penetração de um produto novo neste mercado. Então, e aí a gente fazia um estudo, sabendo que no primeiro ano ele começa, né, a se maturar, no segundo, terceiro o hotel vai conquistando aí a maturidade, e, obviamente, vai impactando nos hotéis mais velhos da cidade. Então, quando um hotel novo, em princípio, acaba impactando muito mais os hotéis mais velhos da cidade que não buscaram se remodelar, né, se renovar. Você, com essa visão sua interessante e ampla, você consegue aplicar em outras coisas da sua gestão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, qualquer tipo de investimento... precisa de um mini plano de negócio que é basicamente isso que a gente faz. Né? Então, para construir um parque aquático no hotel, um plano de negócio é legal. Sim. Quanto que isso vai retornar, quanto que isso vai impactar na minha ocupação. Óbvio que é uma estimativa, mas é uma estimativa com base no meu histórico de dados e com base nas perspectivas que a gente tem para o futuro. Então, é muito fácil de estar... Não é fácil não, mas é muito bacana estar próximo do resultado final, né? Conseguir esse resultado final com um estudo bem embasado. Então... O grande hotel, o Senac, hoje que você está na liderança, aliás, você está como CEO lá há quanto tempo já? Eu estou desde final de 2005, vai fazer 20 anos. Nossa! 20 anos, comecei novinho. Nossa, que você continue. Amém. Eu estou como responsável hoje pelo Grande Hotel São Pedro, Grande Hotel Campos do Jordão, né? Os 2 hotéis de escola do Senac São Paulo. A gente tem 2 posso falar que não é uma escola. Já você está pronto já. A gente, na verdade, todo mundo me pergunta, nossa, mas o que é um hotel-escola, né? Então, isso é uma boa pergunta. Que eu gosto de falar, porque os hotéis escola do Senac, eles são hotéis como um hotel como outro qualquer. Os 2 são hotéis normais. A gente recebe hóspedes reais, tem eventos reais, tem diárias reais. Opa, já fui hóspede real lá. Exatamente. Você, inclusive, já esteve, né, em loco para provar que é um hotel que existe, né? Lindo, maravilhoso. A gente parte do princípio no Senac que quanto mais real o hotel for, melhor o conceito escola, né? Melhor a gente consegue... Quanto mais real, mais escola a gente consegue ser. Então, um hotel fake... será que um hotel fake consegue ensinar de fato... A gente ensinar de fato um profissional a gerir, a operar. Não, porque você recebe um público exigente lá. Exatamente. Então, é aí que está a questão. Então, o aluno participa, ele entra na nossa operação. A gente tem um hotel funcionando normalmente, o aluno entra na nossa operação, participa e sai. Ou seja, todo mundo, você troca funcionário por aluno? Não, a gente não troca funcionário por aluno. Inclusive, eu tenho funcionários que acompanham os alunos. Né? Então, a gente tem... um hotel normal, até porque nas épocas de alta, em geral, a gente não tem aluno na operação, então eu tenho que estar preparado para o ano todo cheio, né? O ano todo com uma boa ocupação. O aluno entra nessa operação, participa e sai com uma formação melhor e com feedback real. O hóspede é real, ele é super crítico, ele paga diária e com razão quer ser bem servido, independente de ser um hotel escola ou não. Então, é um hotel real, a crítica vai vir, o elogio vai vir de maneira... correta e real, e a crítica também. Sincera. Então, nós vamos... É isso, o aluno tem que
entender que ele vai acertar e pode receber um elogio, às vezes ele vai acertar e não vai receber nada, nenhum obrigado, e às vezes ele vai errar e não vai acontecer nada, às vezes ele vai errar e vai causar um problema e vai receber uma reclamação. Então, isso é o que a gente lida todos os dias, né? Então, tentar superar a expectativa do hóspede, mas às vezes a gente erra, somos todos humanos, né? E o aluno, você coloca ele em todas as posições? Então, dependendo do Na cozinha, do tipo me fala um pouco sobre isso. Tem os cursos focados em cozinha, que o aluno fica na cozinha quase que o tempo todo, ou na sala, né, no salão, tanto no bar quanto no restaurante, e room service, então ele passa por essas áreas internas. E o da cozinha, que também fica na cozinha, mas também tem um quê de sala, justamente para entender o trabalho, né? A cozinha é da cozinha para dentro, o garçom da cozinha para fora. Só que essa intersecção ela tem que ser trabalhada, né? Então, é comum que o garçom participe um pouco da cozinha e o cozinheiro participe um pouco Então, tem garçom-aluno? Tem garçom-aluno. Eles participam em alguns momentos da operação, os horários são mais curtos, né? Eles têm as peculiaridades, mas tem sim garçons-alunos. E também tem os cursos dos estágios dos cursos superiores, que eles passam por todas as áreas do hotel. E uma pós-graduação, por exemplo, uma prática profissional, ele acompanha os gestores dos hotéis. Então, em diferentes níveis, você consegue acompanhar essa prática. Então, por exemplo, tem um dia que um gerente de alimentos e bebidas está com o aluno o tempo todo acompanhando a sua rotina. Então, isso atrapalha a gente? Não, muito pelo contrário. A gente está multiplicando o nosso conhecimento e o aluno está ali do lado, escutando, fazendo parte de reunião, de decisão, de ligação, de conferência, de reunião presencial, de decisão em frente ao hóspede, né? Então, qualquer crítica, elogio, o aluno está ali do lado para ouvir e não tem como disfarçar, né? E é isso que torna o Hotel Escola do Senac diferente e é por isso que os profissionais formados do Senac são tão diferentes, né? Porque a gente, de fato, a experiência é real. É uma escola, né, na prática. Então, na prática. Para ser hotel escola, precisa ser um hotel modelo e precisa ter um hotel operando normalmente com muito mais acertos do que erro, e é o nosso caso. Quantos alunos você recebe por ano? Olha, no hotel, que fazem a prática de imersão, porque a gente tem um curso gratuito, né? Um curso de cozinha e de garçom que é gratuito. Os alunos entram, esse curso é incrível, porque a inscrição pode ser feita no site do Senac, até é bacana divulgar isso, porque é um curso 100% gratuito, o aluno mora lá dentro com as refeições, lavanderia, tudo incluso. Abre o site pra gente do grande hotel. O site do Senac é www.sp.senac.br. Ele entra no site, faz a inscrição nesse curso gratuito, ele entra sem saber fritar um ovo e sai empregado. Nem com a gente, o mercado todo vai para cima, porque de fato é um curso que ele fica 4 meses imerso na cozinha, fazendo o negócio acontecer. Então, assim, ele passa pela aula teórica, né, que na escola, que é junto com o hotel. Ele vai para o laboratório, é onde ele pratica, né? Eu não posso dar uma faca na mão de um aluno que não sabe manusear, ele vai cortar o dedo fora. Então, ele passa por esse laboratório, ele aperfeiçoa a técnica e depois ele faz a prática na cozinha, na legumeria, descascando batata, cenoura, né? Aí, inscrições. Isso é muito importante, né? A gente, às vezes o aluno fala, poxa, mas eu tive que descascar, tive que desossar 12 quilos de frango hoje, porque no almoço vai ter frango, tive que desossar e fazer as sobrecoxas. Eu falei, isso, bacana. É nesse site que a pessoa faz? Isso, no site do Senac, aí entra na parte de cursos gratuitos e tem o link para fazer a inscrição. Eu não vou saber exatamente onde é que está agora, mas... Mas tá aí. Tá aí, tá nesse site aí. Legal. E o que é muito bacana... Obrigado, André. Uma vez que o aluno me pergunta, poxa, eu tive que descascar um saco de batata hoje, tive que descascar batata, o outro eu tive que cortar batata em palito, porque a gente compra... Bom, ainda bem que não foi cebola, né? Ainda foi, né? Chega chorando, o que foi? Não, descasquei cebola. Mas o que é muito bacana é que o aluno, ele faz isso por um dia e é bacana ele entender, né? A gente não compra nada pronto no Senac, a gente faz pão, a gente faz molhos, a gente faz tudo. A gente tem lavanderia própria, a gente tem todos os funcionários são nossos, jardineiro, tudo nosso, a gente não terceiriza nada. E o pão é feito lá, tudo é feito lá, né? A gente só compra itens que não tem glúten para celíacos por conta da contaminação cruzada, a gente não pode produzir lá dentro da cozinha. E aquela pizzaria lá de vocês? Pizzaria também, a gente faz tudo, a massa lá, então a gente faz o croissant, a gente faz lá, né? A gente faz tudo é produzido lá. Aí o aluno me pergunta, nossa, mas eu tive que descascar um saco de batata, tive que desossar frango. Eu falo, tá, legal. O que você achou? Nossa, super cansativo. Eu falei, você imagina
o rapaz que está aqui há 18 anos fazendo isso. Então, se você quer ser chefe de cozinha, se ele com 18 anos aqui na legumeria, descascando batata, cenoura, cebola, quiabo, etc., fazendo as preparações para a cozinha quente, ele está aqui, olha que bacana, olha a importância do trabalho desse cara que está aqui há 10, 12, 15 anos, né? Que ele dá visibilidade lá para o chefe. Então, o chefe da cozinha é bacana, você quer ser chefe, muito bacana, mas olha a importância desse back aqui. Então, você não vai ser chefe sozinho. O chefe tem 60 pessoas atrás dele. Então, atrás das 60 pessoas, tem um que desossa frango todos os dias, porque tem frango, tem 3, 4 proteínas todo dia, tem desossa frango todo dia, limpa traseiro de boi toda semana, limpa quilos de peixe todo dia, limpa carne de porco, o outro que descasca sacos e sacos de batata. Então, se a gente juntar as toneladas de alimentos que esses caras já limparam, esses caras fazem. Então, a legumeria prepara os legumes para a próxima refeição. O açougue prepara as proteínas para a próxima refeição. Porcionam tudo, mandam para o garde-manger, né, quando faz as saladas e molhos, para a cozinha quente, onde faz a preparação, ou para a padaria e confeitaria. Tem que ter uma gratidão. E as frutas todas. Morango, ele prepara ali na legumeria, esteriliza, faz todo o procedimento e manda para fazer o sorvete de morango que vai sair lá, que o chefe confeiteiro fez. Teve uma pessoa que comprou morango, outra que... O produtor, né, começa acho que aí é até bacana, começa lá no produtor, que quanto mais regional, melhor. Chega o morango com qualidade, eu armazeno corretamente, recebo, armazeno corretamente, manipulo corretamente e uso dentro da validade no melhor momento do morango para ter o melhor sorvete de morango com menos açúcar ou mais equilibrado possível. Então, esse processo todo é o que resulta o chefe fez todo o trabalho. Muito legal, o chefe é um profissional que batalhou para chegar lá, ele não vai sair da faculdade e vai virar chefe no dia seguinte, ele vai ter passado por tudo isso, então... Se ele descascou batata um dia e já achou que é demais, talvez ele não seja chefe, né? Talvez ele não se torne um chefe de cozinha, porque ele não entendeu a importância de um descascador de batata. Olha, né? Só que interessante. Um carregador de piano que leva e que faz o trabalho. Então, e esse pessoal é o que faz uma cozinha acontecer e esse pessoal é o que faz um hotel acontecer, né? Então, a base do nosso hotel são os camareiros, jardineiros, oficiais de limpeza, de manutenção, de vigilância. Esse pessoal que carrega, de fato, a nossa operação nas costas e que permite que o gerente geral possa estar no lobby falando com os hóspedes, é justamente uma equipe super competente por trás. Então, o gerente geral não faz nada. Não, ele faz. Ele passou por muitas coisas, passou por muitos cargos operacionais, tem muita bagagem nisso. Varreu muito chão. Tem um processo burocrático muito grande por trás, tem que aprovar nota, aprovar pagamento, gerir equipe, etc., fazer o planejamento dos feriados, dos fins de semana, das hospedagens, etc. Ainda... receber os hóspedes, né? Acho que os nossos hotéis têm um diferencial dos gerentes estarem sempre no lobby, sempre presentes e sempre recebendo os nossos hóspedes, né? Por isso, talvez, que a gente tenha tantos hóspedes habituês. 80% dos nossos hóspedes voltam até o final do próximo ano, os hóspedes de lazer. Esse é um número... acho que ninguém tem um número desse. Hoje, você tem quantos quartos lá em Campos do Jordão? Tem 95 em Campos do Jordão e 117 em Águas de São Pedro. Então, são números muito, muito bons justamente por isso. A gente recebe os hóspedes como se eles estivessem na casa deles e tenta superar. Vamos fazer com que a experiência seja melhor do que na sua casa para você voltar mais vezes. A gente vai te tratar pelo nome, vai te dar todo o suporte para que você se sinta muito bem, o mais, né? Então, desde a comida ser comfort, a comida ser, né? É incrível, né? Tem que ter algo sofisticado. A gente, como hotel escola, cria bastante, cria combinações diferentes, mas também tem que ter o arroz com feijão ali, tem que ter o pudim de leite, tem que ter uma salada da nona, uma coisa mais simples que eu consiga agradar todos os paladares, aí, todos os gostos. Sensacional. E você cuida muito da sustentabilidade ali do hotel, né? Esse é um ponto importante para, né, na própria Resorts Brasil, a gente trata esse tema com muito carinho e nos hotéis Pessoal, também, o Marcelo, né? Pica também é presidente da Resorts Brasil. Vai na legenda, tá? Boa. A gente já fala da Resorts também, que tem bastante assunto bom para falar. E a sustentabilidade é, de fato, né, um item que a gente olha cada vez mais, né? Então não é tendência, né? Isso é hoje, né? Não, eu vi lá. A gente tem que olhar, então, trabalhar com produtores regionais, trabalhar com itens, né, da região, itens que tenham desde o queijo, vinho, tem muita coisa importada, ainda tem. Mas a qualidade dos ingredientes regionais ele está melhorando muito, né? Tanto no hotel quanto no outro. A gente tem hoje produtos na Mantiqueira que são fantásticos, né? Não, quando eu fui lá, eu lembro que você fez uma degustação de queijos da região. Exato. Então, muito... Foi incrível. Óbvio que a gente não consegue trabalhar com esses queijos o tempo todo pelo volume, etc., né? Então, aí a gente liga para o neto da Casa Flora, importa bons queijos, né? Tem vários bons motivos aí para a gente continuar trabalhando com eles, mas também é legal a gente continuar
incentivando o produtor regional a poder fazer divulgar o seu produto para um hóspede que vem para São Paulo e fala, nossa, eu comi um queijo da Mantiqueira sensacional, que queijo bom, quero provar, tal. Então, disseminar um pouco de conhecimento e falar um pouco da experiência do hóspede, né? Então, acho que hoje a gente não vende, todo mundo já falou isso aqui também, né? Inclusive os seus outros entrevistados, né? Isso é uma lição de fato, né? A gente não vende hospedagem, a gente não vende metro quadrado de suíte, a gente vende serviço e experiência. Então, o hóspede vai para o nosso hotel e pela experiência que ele espera encontrar e ele volta pela experiência que ele encontrou, sobretudo na parte de gastronomia, num hotel, né? Falando de um hotel de lazer. Qual que é o principal desafio para você hoje na hotelaria? Eu acho que esse também é unânime, é mão de obra. A gente tem um desafio muito... É unânime, né? É unânime. É uma mão de obra, não só para o nosso setor, mas acho que a mão de obra, em geral, a gente tem tido... Por que você acha que as pessoas não querem mais fazer isso? Eu acho que a questão não é nem não querer fazer isso. Eu acho que tem um pouco do fim de semana, sobretudo para hotel de lazer, né? Tem um pouco desse trabalho do fim de semana, tudo. Mas se a gente começar a falar aqui dos trabalhos que existem em fim de semana, né? O médico atende plantão, o dentista tem plantão, o veterinário, hoje, se você quiser levar o seu cachorro 3 da manhã, que você leva. Hoje tem inúmeros serviços, posto de gasolina, shopping center aqui na época do Natal, por exemplo, que fica 24 horas funcionando, lojas de shopping que ficam abertas no fim de semana. Sim. Hoje tem uma gama de setores que ficam abertos em fim de semana. Eu acho que é um pouco da escala de trabalho que incomoda essa geração que está entrando no mercado atualmente. Acho que Elas não querem mais trabalhar de sábado e domingo. Eu acho que tem um pouco disso, tem um pouco do imediatismo, tem um pouco de querer... A geração startup, né? Eles querem criar, querem virar unicórnio em 6 meses. E isso acontece em 1 a cada 2 milhões de startups. Isso não vai acontecer, né, para todo mundo. Vai acontecer em 1 ou 2 a cada 2 milhões de pessoas, mas não vai acontecer para todo mundo, né? Então, isso é uma dificuldade, mas acho também que o setor tem que olhar para dentro, e a gente, inclusive, tem um evento da Resorts Brasil que começa, né, amanhã. A gente também vai discutir isso. A pauta RH dentro da Resorts é muito importante. A gente tem discutido como fazer a retenção de talentos, né? Por que os talentos nossos muitas vezes vão para fora do Brasil, trabalham... É o salário. Pode ser. A gente sabe disso, que é o salário. Provavelmente, mas... E aí, discutindo esse tema também, será que a qualidade de vida desse pessoal lá fora, trabalhando desse jeito? Porque lá fora não tem 8 horas. A gente aqui trabalha 8 horas, no máximo mais 2 horas extras. Lá fora você trabalha 16 horas. Para cruzeiro trabalha 16, 14 horas. Então, será que tudo bem, ela ganha dinheiro, mas ela ficou 6 meses imersa num cruzeiro e não viu a família. Não viu a família. Então, ficou longe. E morar no Brasil, com todos os problemas, é muito bom, né? Então, a gente tem um país maravilhoso. O Brasil sempre perde uma oportunidade, né? O Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Como acho que foi o Roberto Campos Neto que falou, eu não lembro de quem é essa frase, mas é muito boa, que o Brasil cada vez... o Brasil é o país do futuro, vamos explorar tal assunto. A gente vai lá e perde a oportunidade. O Brasil vive perdendo boas oportunidades, a gente sempre foi o país do futuro e continua sendo, mas perde a oportunidade. A gente perde, inclusive, a esperança de ser, né, disso. Mas o Brasil, com todos os problemas, todos os defeitos, todas as gestões ruins que a gente passa e a gente vem passando, né, ao longo dos últimos 50 anos, não estou falando de presidente, nem de vereador, nem de prefeito, estou falando no geral. Tá claro. A gestão pública do Brasil é muito ruim, né, em geral, né, na média é muito ruim. Você também, como presidente da Resorts, tem um papel fundamental nessa negociação toda, né? A Resorts hoje, falando um pouquinho dela, ela representa 77 resorts no Brasil todo, nas 5 regiões do Brasil. São praticamente os produtos mais importantes do Brasil, estão na associação, fazem parte disso. A gente trabalha muito forte. A associação nasceu por meio dos diretores comerciais. Então, o Sérgio Souza, que esteve aqui, e muitos outros que participaram dessa formação. Ela nasceu para ter justamente esse cunho comercial. E aí, ao longo do tempo, a gente foi aperfeiçoando isso e aí entrando em novas frentes, como operações, alimentos e bebidas, ESG, recursos humanos e inovação. Inovação é uma pauta que a gente está bem atento. Foi fundado, inclusive, o Turistec Hub, é o primeiro hub de inovação 100% focado para o mercado do turismo. Então, funciona no Cubo do Itaú, teve a participação da Resorts Brasil nessa fundação, nessa criação desse hub. Ele funciona até hoje, está no 3º ano e é algo que realmente busca trazer inovação para o nosso setor, né? Que eu não lembro se foi a própria Tieco que falou aqui no
podcast, que a hotelaria ela vem, né, fazendo os mesmos serviços, as mesmas coisas há muito tempo. Então, enquanto hoje você vai, se eu tiver só com o celular, perdi a carteira, eu vou para o aeroporto e eu embarco no avião só com o celular na mão. Né? Como eu tenho meu documento, eu consigo fazer meu check-in, fazer tudo aqui e talvez eu não consiga ir para um hotel, né? Então, eu não consigo alugar um carro, né? Então, tem a aviação, por exemplo, ela evoluiu muito, né, em algumas coisas. E a hotelaria também evoluiu em outras, mas o check-in e o check-out, por exemplo, é um gargalo que a gente tem e que é difícil de resolver, né? Porque a gente tem leis federais que exigem uma série de documentos, a gente tem uma ficha de registro que a gente precisa fazer, né? Então, a gente tem alguns gargalos que precisam resolver. E a associação ela vem justamente para isso, para facilitar, né, a vida do hoteleiro, para melhorar a vida do hóspede, para subir o padrão do turismo do Brasil. Então, a Resorts Brasil tem esse desafio de puxar a régua para cima, e fazer com que os associados, né, que são referências regionais, então se a gente pegar o Transamérica como Andatuba, por exemplo, ele desenvolveu toda a região e trabalha com gente ali de UNA, né, do destino. Então, o turismo, se a gente pensar, né, um pouquinho mais, de maneira mais ampla, o turismo ele é um gerador de receitas, de divisas regionalmente, né? Então, um turista que vai para o Oiapoque, ele compra na farmácia do Oiapoque, ele vai no supermercado, ele usa o táxi, ele compra o coco, ele compra um souvenir, ele movimenta a economia local. Por mais que ele tenha comprado a passagem de uma empresa grande, né, que está baseada em São Paulo, no Rio, ele chega lá no destino e ele gasta para o hotel, o dinheiro fica no hotel, ele movimenta a economia de lá. Então, o turismo é uma das melhores maneiras de desenvolver o país, né, ou desenvolver qualquer lugar do mundo, mas falando do Brasil, desenvolver o país de maneira descentralizada, né, e promovendo essa diminuição no gap que tem social em qualquer lugar do Brasil. Então, o turismo emprega gente de primeiro emprego. A gente tem uma pesquisa da Tendência, se eu não me engano, que a gente o setor do turismo emprega as pessoas, é o setor que mais emprega as pessoas vulneráveis. Então, isso é muito bacana. A pessoa que não tem experiência nenhuma, a gente emprega e treina e transforma a pessoa num profissional. Então, o turismo tem essa característica, né? E que, na verdade, exceto com raríssimas exceções, a gente não ia falar de política e está falando, né? Mas com raríssimas exceções, isso não é política, isso é falando do nosso país, né? Com raríssimas exceções, o gestor público não tem a menor ideia do que o turismo pode gerar de receita e desenvolvimento econômico em qualquer região, né? Então, com raríssimas exceções de prefeitos, vereadores, governadores e presidentes, as pessoas não têm a menor noção. Então, a reforma tributária precisa ter uma alíquota diferenciada para o turismo? Precisa, porque o turismo movimenta outros 60 setores da economia. Ele puxa, né? Ele puxa. Então, os países da OCDE, quase todos eles têm ou isenção ou uma taxa muito menor para o setor de turismo. Por quê? Porque ele traz gente, ele movimenta a economia, ele gera emprego, ele faz a economia virar. Por que o turismo no Brasil não teria essa taxa muito boa, né? Até conseguiu-se uma taxa se não me engano, de 40% de desconto em relação à nova taxa, mas é isso, a gente precisa o tempo todo estar lembrando o poder público que, olha, o setor de turismo é importante, olha os números do setor de turismo, olha o quanto que ele gera de emprego, olha o quanto que ele gera de renda. Então, vamos lá, vamos cuidar. Mas por que você acha que tem que sempre estar lembrando eles? Você acha que vocês não têm apoio suficiente? A gente tem um apoio suficiente, mas são muitos setores, né? Então, tem outros setores muito grandes que também são importantes, né? O agro, por exemplo. O agro movimenta o Brasil, né? O movimento é um dos setores que mantém o Brasil fora da crise, né? Então, e o turismo pode ser também, né? O turismo pode ser justamente com esse... Junto com o agro ali. Não sei se no mesmo volume, que o agro do Brasil é realmente absurdamente bom, né? Extraordinário, e isso é bacana. Mas o turismo pode ser uma das grandes forças da economia do futuro do Brasil. Então, hoje já e pode ser uma grande força do turismo. E a gente tem que lembrar, justamente porque o Caio Luiz de Carvalho, quando foi ministro do turismo, ele tinha uma frase que a cidade só é boa para o turista se ela é boa para quem mora nela. Então, Paris não é boa só para o turista, ela é boa, né? Para ela ser boa para o turista, ela é boa para quem mora, porque tem transporte, tem segurança. Adorei essa frase. Vou colocar no título da sua entrevista. Mas coloca o crédito para o Caio Luiz de Carvalho, que a frase é dele. É uma das melhores frases que existem justamente por isso. A cidade não vai ser boa só para o turista, se ela é péssima para o morador. Ela tem que ser boa para todo mundo. Então, se eu tiver qualidade de vida, se São Paulo fosse maravilhosa para todo mundo,
O turista vier aqui e falar, nossa, que cidade maravilhosa. Não, a gente tem problema de trânsito, de violência, né? Óbvio que são problemas difíceis de controlar numa cidade como essa, mas é isso, a cidade só vai ser muito boa para se fazer turismo se ela for muito boa para quem mora lá. Né? Faz todo sentido, então, né, Marcelo? O poder público deveria focar seus investimentos em infraestrutura, saúde, educação, segurança, que é isso é base, e a iniciativa privada faz o resto, como tem feito sempre, né? Investindo em bons produtos, em bons hotéis, companhias aéreas, etc. Né? Então, se cada um fizesse a sua parte bem feita, né? A iniciativa privada eu acho que já faz. A gente precisa talvez desse aceno, olha, vamos lá, vamos, né? Vamos nessa. A gente tem um gargalo de infraestrutura, eu estava falando com um consultor tempos atrás, a gente tem um gargalo de infraestrutura que tem muitos produtos novos vindo e a gente não tem rodovias para chegar nesses lugares. A gente ainda tem gargalos em aeroportos no Brasil. Então, e esse gap, a partir do momento que abrem-se todos os hotéis e resorts e produtos que são previstos para abrir nos próximos anos, a gente tem um gap gigantesco que a gente não consegue acompanhar. Né? A infraestrutura não sai no piscar de olhos, precisa ser planejado, precisa ser licitado. E aí, para um novo aeroporto, demora 10 anos, 5 anos, 8 anos para ser feito. Então, a gente está atrasado e a gente precisa Marcelo, estar deixa acima eu disso. só fazer uma pausa. Eu quero te dar um presente aqui, que é do Shield Bank. Opa, o Shield obrigado. Bank, eles têm uma maquininha agora, que é um banco digital preocupado com quanto que você vai pagar de imposto. Então, quando a pessoa usa a maquininha, já sai aqui quanto que ela paga de imposto. Não é interessante? Que maravilha. Já organiza para você para fazer. Eu vou até ler aqui um textinho bacana que é oferecer soluções financeiras e personalizadas, seguras e inteligentes que gerem impacto real na vida de empresas e pessoas, contribuindo para um ambiente financeiro mais justo. Então, Shield Bank, queria agradecer ao Robson Eliane aqui pelo apoio aqui ao podcast. Também queria agradecer... Você anda ali pela Rebouças de vez em quando? Não? Ando sim. Então tem a Cíntia Parada também, que é da Pedra Forte. Ela tem uma inteligência imobiliária maravilhosa. Se você precisar de algum prédio novo para fazer isso tudo, ela tem. Bom saber. Mas é só parte corporativa. Só corporativa, mas é bacana. Cíntia Parada, gente, pode procurar que é certo. Bacana. Marcelo, a gente está quase chegando no final da entrevista. Eu queria saber de você, qual é o futuro do Hotel Senac, na sua opinião? Olha, a gente preza, né, pela melhor experiência, né, por receber o hóspede realmente como se estivesse em casa, né, um atendimento humanizado, atendimento que busca o approach com as pessoas, né, não é um atendimento robotizado. A gente nunca vai ter robô para atender o hóspede, por mais inovação que isso possa parecer, a gente preza o olho no olho, preza o bem receber, preza o atendimento, né, preza chamar o hóspede pelo nome e acolher da melhor maneira possível, fazendo com que a experiência daquele período em um fim de semana, ou uma temporada, ou qualquer dia que seja escolhido, que a experiência daquela família seja realmente inesquecível e marque isso, né? Seja marcante para aquela família, construindo algumas memórias. A gente tem hóspedes que... Os hotéis têm... A Água de São Pedro faz 85 anos esse ano. Olha. Em julho. E o Grand Hotel Campos do Jordão fez 80 ano passado. Então, a gente tem hotéis que são, de fato, né, históricos. E a gente tem 3, 4 gerações de famílias que já passaram por lá e continuam vindo justamente por isso. Porque esse... Criou história, né? Isso cria um diferencial e uma ligação afetiva. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Então, para o futuro, o que eu prevejo? Que a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, porque tem dado certo, né? E buscando inovações, né? Buscando melhorar os processos, melhorar as experiências, criar experiências diferentes e buscar... A gente está sempre em busca de novidades. Por mais histórico que a gente seja, a gente está sempre olhando para experiências que são as melhores que os hotéis do mundo aí oferecem e até criando novas experiências. Vocês oferecem profissionais para os outros hotéis? E também. Isso não dá uma raiva, não? Não dá, porque esse é o nosso papel. Esse é o papel do Senac, né? Desenvolver pessoas para outras organizações e a gente às vezes até consegue contratar algum deles, né? Mas é bom que esse é o nosso papel, então eu não posso, a gente tem um turnover alto na hotelaria, né? Mas eu não posso reclamar porque o Senac foi concebido para isso. Hoje você lidera quantos funcionários?
Hoje são 700 funcionários. É muita gente. É bastante gente, mas é gostoso, é bacana conhecer a história de cada Muita um, gente, saber que nossa. muitos deles tiveram a vida transformada por meio de um hotel, por meio de uma área tão apaixonante como a hotelaria, né? Tem alguma pergunta que eu não tenha feito, que você não tenha falado sobre o Hotel Senac e também o Resorts Brasil, que você gostaria de complementar? Olha, eu acho que, falando um pouco da Resorts, a gente tem, de fato, uma associação muito forte, que vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Aí, pra você ter uma ideia da responsabilidade, eu herdei a gestão do Sérgio Souza, né? Então, ele era o presidente, eu era vice-presidente institucional dele. Ele me convidou para assumir a presidência. Eu falei, eu topo desde que você troque comigo. Então, você vai para a vice-presidência e eu vou para a presidência. E ele aceitou. O Sérgio é formidável, né? E ficou com a gente 2 anos. Agora eu estou no meu segundo mandato, que acaba no final desse ano. E a gente tem deixado um legado bastante bom. Então, desde as pautas de relações institucionais, né? Então, você tem uma equipe fantástica, né? O Thiago do Vale Suíço é de fato uma pessoa que cuida das relações institucionais e por exemplo, está em Brasília amanhã para um grande evento para a gente justamente mobilizar os parlamentares sobre a importância do nosso setor em termos de reforma tributária, PERSE, etc. Então, tem muitas guerras que a gente entra, né? Muitas batalhas que a gente entra, que a gente nem faz muito barulho nisso, mas que a gente está sempre participando. Então, hoje a Resort participa de muitas dessas decisões e justamente para informar o parlamentar, né? O parlamentar não tem obrigação de saber de todos os assuntos, né? Então, a nossa obrigação como setor e como entidade do setor, fazer um estudo e falar, olha, o setor do turismo representa isso, emprega tanto, né? Então, é nossa obrigação. E isso a Resort Brasil, junto com outras entidades, faz de maneira muito, muito bacana. A parte comercial também, tem o Rodrigo Vaz, que está no Hot Beach, ele tem bastante conhecimento nessa área. Felipe Castro, de operações, é uma pasta que a gente criou de operações e que tem... ele é do Tauá, da rede Tauá, que é a Lisete, inclusive, né? Lisete tá aqui e no nosso grupo. É. E a gente tem um carinho bastante grande. E esse evento de amanhã foi praticamente conduzido aí pelo Felipe, ele é bacana demais. E o grupo está crescendo bastante, né? A gente está curioso para saber onde vai ser o próximo hotel deles. O Felipe não fala de jeito nenhum. e o Jacobina, que é gerente do novo Hotel Itu, que é nosso VP financeiro, que faz um trabalho super bacana também, junto com a Ana Maria Bizelli e a Juliana Salles, que são a presidente executiva e a diretora de operações. E a gente, com esse time, mais outras 7 pessoas, a gente tem hoje uma associação bastante forte, bastante engajada e que trabalha nesses temas, né? Então, relações institucionais, ESG, inovação, recursos humanos, operações, alimentos e bebidas. A gente hoje transita, né, nessas pautas todas, com muitos eventos. A gente tem quase 50 eventos ao longo do ano. Nossa, né? muita coisa. Junto com os comerciais, participa de feiras. Então, Meu sonho é fazer um evento do Vivo Batistin lá. Vamos fazer. Isso temos esse compromisso aqui, então. Vai ser ótimo. E prazer, e bacana mesmo. E a Resorts, de fato, é isso. Ela é uma associação, não tem dono, né? Então, eu estou como presidente. O ano que vem outra pessoa e a gente continua esse trabalho. Mas o importante é eu me sinto como associado, né? Eu continuo associado e o ano que vem eu saio da presidência, mas continuo associado. E eu tenho certeza que a Resorts vale cada centavo, né? A gente é muito bem representado pela associação e é muito bacana ter aí esse envolvimento de tanta gente que trabalha, né? E que se envolve para isso, não só a diretoria, mas também os associados, o nosso conselho. O Antônio faz parte do conselho, por exemplo. Sim. Marcelo, você é uma pessoa muito respeitada no mercado, né? Para quem a gente fala do turismo, você é muito bem elogiado. Okay. E eu queria realmente assim agradecer. Foi uma honra te receber nesse podcast que a gente marcou tanto tempo, né? Muito obrigado pela sua participação. Imagina, obrigado, é um prazer. Eu fico até comovido aí, emocionado com essas palavras, né? Mas é verdade. A gente trabalha, o pessoal da Resorts costuma falar que eu não gosto de aparecer, não gosto mesmo, então uma honra, então. Quando as pessoas falam, vem podcast, eu fico sempre pensando, porque eu realmente, né, o importante é que o trabalho apareça, né? Eu sempre tive e você fala muito bem, você tem que aparecer mais mesmo. Mas a gente vai treinando mais, eu vou ficar bom nisso. Mas a gente, de fato, eu trabalho na Resort e no Grande Hotel, no Senac, para que o meu trabalho, né, para que o trabalho as empresas que a gente lida tenham, de fato, proporcionem boas experiências e que o trabalho apareça. Então, eu não preciso aparecer como pessoa física, eu quero que a Resort seja, né, uma entidade super respeitada, e ela não graças a mim, mas graças à equipe que vem, né, a Resort tem 20 e poucos anos, então essa história foi construída ao longo de 20 anos, eu participei de um pedacinho,
e que conseguir deixar O legado. o legado, isso é muito bacana, e conseguir manter o ritmo que vinha. No Grande Hotel, né, Campos do Jordão e São Pedro, a mesma coisa, a gente conseguir deixar esse legado e fazer com que o trabalho, né, apareça mais do que a gente. Então, a gente, pessoa física, não precisa aparecer. O que eu quero mesmo é que os hotéis estejam super bem, que a resort esteja super bem, e isso, né, esse é o melhor cartão de visita que a gente pode ter. Então, e trabalhar com prazer, né? Como eu faço isso com muito prazer, tá tudo bem. Cada elogio pro hotel, eu falo, que bom. Foi sensacional. Muito isso obrigado. Que me move. Muito obrigado. Imagina, obrigado pelo convite. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.